Está valendo? Alô, produção. A produção confirma que está valendo, então mais uma vez boa tarde, bom dia, boa noite, se você está vendo esse vídeo em outro horário que não agora. Aqui estou eu, estamos todos na Febraban Tech, está o máximo, está lindo, a câmera vai girar e mostrar o ambiente, só para fazer o câmera trabalhar um pouco. Ele faz isso com muito bom humor, com muita alegria e muita vontade. Muito bem, pode voltar para mim, câmera. Obrigado. Quer mandar um beijo para alguém, aproveitar alguma coisa? Falar um vai Corinthians, alguma coisa, câmera? Não. Vai Corinthians. Ah, agora sim. Então aí vamos nós com o Vai Corinthians que nos abençoa aqui na Febraban Tech mais uma vez. Um stand lindo da Núclea, super bacana. E eu estou aqui porque faço parte do time da Núclea, com muita alegria e muita honra. Realmente é verdadeiro porque eu faço esse podcast aqui com o Cláudio Zaidan. Chama Isso Ninguém Vê. Até cobri aqui, agora não vou cobrir mais. O QR Code. Se você não ouviu, se você não conhece, aí você pode conhecer. Está no Spotify, Deezer, enfim, todos aqueles lugares que juntam os melhores podcasts, tá legal? Os episódios são semanais e em cada episódio a gente trata de um assunto. A gente fala, tentando abordar esse universo da tecnologia financeira ou da tecnologia de modo geral. Hoje, agora, aqui no instante, tenho dois convidados maravilhosos. Vamos a eles. Olha lá, o Eduardo Amorim. Sou eu. Tinha um técnico de futebol. Tinha, o Xará que foi, inclusive, técnico do Corinthians, mas que não foi sou eu. ponta esquerda também do Corinthians nos anos 80. E depois ele virou técnico. Virou técnico, é verdade. Mas ele é homônimo, mas não sou eu. E eu sou São Paulino, não sou corintiano. Você sabe que tem uma boa história? Depois eu conto a história do técnico Eduardo Amorim, que numa mesa redonda da Gazeta. Você da minha época, você vai lembrar dessa mesa. Você torce para quem, Eduardo? São Paulo, tricolor. Tá bom, então não vamos falar disso. Vamos lá. Estamos no mesmo programa. Só os palmeirenses são felizes no momento. Vamos lá agora conversar com o Paulo Aragão. O Paulo, eu não falei do Eduardo, o Eduardo é VP de tecnologia da Núclea. E o Paulo Aragão é Field CTO for FSI, Principal Solutions Architect da AWS. E a gente vê logo ali. Explica para as pessoas que a AWS... Pela flechinha o pessoal já sacou. Já dá para entender, né? Então, é uma empresa do grupo da Amazon, tá? Então, é uma empresa de computação em nuvem. É a Amazon Web Services. Então, a gente está entregando aí poder computacional, armazenamento, bancos de dados gerenciados e assim por diante, para exatamente ajudar tanto o mercado financeiro como qualquer outro mercado, startups, e-commerce, retails e assim por diante, a se desenvolver. No podcast, a gente entrevistou o chefe lá, um dos chefes lá de vocês, lá da AWS, contou tudo sobre a nuvem, sobre o desenvolvimento do projeto. É um projeto inovador e que possibilita a milhões de empresas terem armazenamento de dados que jamais seriam possíveis se não fosse a nuvem, né? Tem uma escalabilidade muito interessante. Eu acho que o principal ganho é uma questão de você poder ter experiência e inovação rápida, né? Então a gente fala hoje em dia de mundo, que nem se fala de IA generativa hoje em dia e assim por diante. Imagina dentro da sua empresa você de repente ter que adequar todos os seus processos só para poder testar uma hipótese, né? Isso é uma complexidade grande, né? Agora quando você vai para a nuvem, você pode criar uma hipótese, entrar na nuvem, consumir os recursos que você precisa para isso, pagar só sobre aquela demanda, ver se essa hipótese foi boa ou não foi boa. Se não foi, você aprendeu alguma coisa com essa experiência, pagou pouco e você não precisou fazer um investimento muito grande. E o principal é que foi rápido, né? Você consegue fazer isso em poucos dias. Então me sugerindo aqui, ó, Dan, o papo tem que ser sobre blockchain, que o Eduardo é o craque do blockchain. Você é o craque do blockchain? Um entre muitos. A gente todo mundo está aprendendo ainda sobre isso, mas conhece um pouco. Mas ele conhece muito também. E essa deixa é muito boa, porque eu sei que as pessoas que estão nos assistindo, na sua maioria, sabem sobre blockchain, já se interessam sobre o tema e já têm um conhecimento, vamos dizer assim, avançado. Mas vamos começar do zero até para trazer todo mundo que não sabe. O que é blockchain? Blockchain é uma tecnologia que como o nome diz, ele é um ledger que você nunca pode apagar um dado dele. Você vai complementando dados de maneira que você mantém o trace, né, a traceability daquilo que foi informado. Então é mais parecido com um cartório que você vai adendando informações, que você nunca pode apagar e reescrever e falar, não, o correto é isso. E a outra característica é que ele é distribuído. Então, para trazer a segurança que ele traz, ele nunca fica dependendo de um lugar só. Não tem como você destruir o banco de dados. Ele é distribuído. Então, ele garante com isso uma confiabilidade de que não pode ser apagado e também ele não pode ser destruído porque ele não é centralizado.
e o blockchain único e irreproduzível, hoje em dia, inclusive, tem valor, que são as criptos. As criptomoedas são um case de sucesso, né? Acho que quando a gente fala literalmente de blockchain, um exemplo de maior sucesso está no mundo das criptomoedas, né? Acho que é o que foi mais difundido. A característica que tem é que isso tomou um tamanho que é interessante, ele resolve problemas que nem o 24/7, ele resolve problemas de custódia parcialmente, mas ele tem um problema que acho que no mundo cripto, acho que vocês discutiram isso um pouco no programa, ele não é uma moeda soberana, né? Então, assim, ele vai ter um tamanho que ele é baseado no valor em demanda e procura, mas ele não tem a característica de moeda soberana, que é ter a garantia que eu te devo esse dinheiro. Quando você deposita o dinheiro num banco, essencialmente o que o banco está dizendo é eu devo esse dinheiro para você. E essa característica do eu devo dinheiro para você não existem nas criptomoedas, né? Isso existe tipicamente nos bancos, que tem aquele processo de alavancagem que é o que faz crescer a economia, né? Que é aquela história que tem R$10 depositado, mas se eu te emprestei 10 e você depositou os 10 no banco de novo, virou 20, né? Então tem essa característica de alavancagem que as moedas soberanas têm, que são importantes para o crescimento econômico. Eu acho que o grande próximo passo que tem a ver com o CBDC é transformar em mainstream o blockchain, que é justamente trazer a realidade de moedas soberanas para o blockchain. Mas esse papo é bom, eu nem olhei no papelzinho ainda, porque, por outro lado, um dos crescimentos, por exemplo, pós-pandemia, teria sido, quer dizer, elas caíram, mas agora a volta teria sido a garantia de que ela é sua, e de que quando você dá o dinheiro para o banco, ele pode pegar e ir embora. Porque alguns faliram. Então, o dinheiro, assim, você tem a custódia. Por isso que eu falei que resolveu a questão da custódia, porque a moeda está com você, que é o equivalente a guardei embaixo do colchão. Isso. Né? Então, assim, tem Botei no meu pendrive. Botei no meu pendrive. Se você perdeu o pendrive, perdeu o dinheiro, né? Se você, por outro lado, mantiver o pendrive, manteve. No banco, porque tem o processo de alavancagem, você tem o risco daquela empresa que te deve. Do banco ir alavancando e criando... e aí, quando você quer o dinheiro, pode não ele ter. já está em outra, inclusive pode falir e ir embora. Eu digo isso porque teve recentemente a falência do Banco de Tecnologia na Califórnia. Acho que foi um fato bastante relevante aí nesse Mas universo. Exatamente, o que aconteceu? Eles pegaram muito longo, né? Crédito, eles pegaram rentabilidade em renda fixa muito longa, na hora que subiu a taxa de juros caiu o valor, pediram um resgate e não tinha dinheiro suficiente. Por isso que é importante, assim, tem um papel que é bom da expansão que tem da multiplicação do dinheiro, mas você precisa de regulador, você precisa dos índices de Basileia, você precisa ter garantia, você precisa ter fundo garantidor de crédito. Você tem uma série de mecanismos para tentar mitigar esse problema. Mas se a economia fosse todo mundo dinheiro embaixo do colchão, imagina o tamanho que teria a economia. Não, ela não andaria. Andaria. Você é um cara de criptos também, de blockchain, de tudo mais? Eu até tenho as minhas criptos, trabalho um pouco com isso, mas acho que o Edu tocou num ponto fundamental quando a gente fala de criptomoedas, é que ela tem uma questão de procura e demanda, mas quando você fala de uma moeda fiduciária soberana, né, ela pode se beneficiar da tecnologia. Então, acho que essa comunidade de cripto ela foi muito importante para resolver vários problemas que o mundo financeiro tradicional tem, né? E aí você junta agora esse lado que tem fundo garantidor de crédito, né? Tem regulações bem definidas de um país que ele, inclusive, rege aquilo conforme a sua própria cultura, né? Quer dizer, a maneira como aqui no Brasil, por exemplo, a gente opera, a gente tem hoje em dia o Pix, um pagamento instantâneo super importante. Muitos outros países fora do Brasil não têm, baseado em moeda fiduciária. A gente tem, por exemplo, uma gestão muito tranquila de parcelar sem juros, né? Assim, a gente vive com esse momento de parcelar. Talvez se você vai em algum país da Europa ou próprio nos Estados Unidos, não é uma cultura muito comum essa, né? Então, assim, isso traz desafios também, tá? O parcelamento, por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa que tem um distribuidor, tem um produto, e eu sou um vendedor de uma pequena loja, né? Então, beleza, eu estou vendendo os produtos, mas eu compro de você, distribuidor, e aí o meu cliente final parcela. Quando é que eu vou receber esse dinheiro? De repente, daqui a 30 dias, 45 dias, depende da negociação que você tem com aquela maquininha de cartão de crédito. Mas e se eu precisar fazer um restoque dos meus produtos? E o distribuidor, se precisar restocar os seus produtos também? Então, acaba acontecendo uma cadeia de bola de neve ali, que ninguém tem o dinheiro, porque o dinheiro ainda não chegou até você, né? E como é que você, então, tem mais produto para poder vender? E aí, talvez, numa tecnologia blockchain, a gente consiga tokenizar isso, né? E agora você consegue, inclusive, dividir isso em pequenas parcelas. Então, talvez você tenha que receber 1.000. Hoje, com adiantamento de recebíveis, eu poderia ir lá pedir esse crédito de 1.000, mas eu não poderia pedir um crédito de 100. Eu não poderia quebrar aquilo, talvez. Então, agora com uma tokenização eu posso ir adiante. Então, acho que essa junção desses dois mundos é onde que eu gosto muito,
e, obviamente, calcado em regulação, né? Se a gente não tiver uma regulamentação boa, a gente está à mercê de algo que a gente não é desconhecido. Esse é um bom assunto, porque a legislação ela sempre caminha um pouco atrasada, Um pouco atrás. Até em função do que tem que ser uma democracia, né? As coisas têm que ser discutidas para serem aprovadas. E a tecnologia vai embora, né? Então, às vezes não, eu acho quase sempre a legislação corre atrás. Isso não só no Brasil, quer dizer, depende da característica de cada país, mas alguns países mais rápidos que outros. Mas a tecnologia está sempre adiantada. Fala. Não, você ia falar que assim, também tem um risco, por exemplo, quando você fala de criptomoedas, teve exchanges que quebraram, né? Uma coisa também essa é uma diferença que é interessante, mesmo quando você fala de FTX. mesmo quando você pega criptomoedas, tem uma questão se a moeda está no teu pendrive ou ela pode estar na exchange, que você acha que está com você, mas não está com você, né? Porque na realidade você deixou isso depositado na exchange. E aí ele lembrou que eu tenho que tirar da exchange agora. Eu tô meio metade. Porque aí você tem um IOU, né? Você tem alguém que está falando que te deve, mas que é uma exchange que é não regulada. E aí você entra em riscos. Paulo, deixa eu perguntar um negócio para você que acho que tem a ver, já abrindo assim nosso assunto também, quer dizer, dando continuidade, mas indo mais especificamente para a tecnologia do blockchain nas transações financeiras do dia a dia. A gente está falando de uma coisa que, entre aspas, poderia ser entendida como complexa, mas que eu vejo como muito positiva, que é a chegada da tecnologia no dia a dia das pessoas. Eu acho que todas as pessoas, sem distinção e idade, de alguma maneira, têm que lidar com a tecnologia mais do que lidavam alguns anos atrás. Você vê isso como uma realidade e quais são o que você vê de bom nisso? Acho que tem muita coisa legal, né? Então, assim, eu tenho um filho que vai completar 2 anos agora. Então, ele é uma pessoa... 2 anos. Ele é uma pessoa que nasceu no mundo digital. O primeiro contato que eu tive com a internet, eu tinha 14 anos. Então, quer dizer, celular com 18. Então, assim, essa garotada que nasceu agora já tem contato com isso. A tecnologia ela tem que se adaptar a essa realidade, porque é a realidade deles. Então, assim, pensando em vantagens, eu acho que, quando eu vim para São Paulo, sou do Rio de Janeiro, mas vim para São Paulo, vendi meu apartamento lá e comprei um aqui. O processo de compra de apartamento, ele é um processo naturalmente burocrático. Né? Então, eu tenho que ir lá, achar um apartamento, fechar o contrato de acordo de compra e venda, fazer um depósito no cheque calção. Lá. São diversas entidades, isso demora muito tempo e a pessoa que está vendendo o apartamento também demora para receber. Quando a gente utiliza uma tecnologia que nem o blockchain, a gente consegue criar um contrato inteligente onde a gente chama que essa transação vai ser atômica. Significa que do momento que eu vender meu apartamento e você que está comprando, né, depositar o dinheiro, todos esses intermédios acontecem de uma vez só. Então, se no meio do caminho, imagina que eu tenho alguma dívida de mercado, estou comprando seu apartamento, tenho uma dívida e eu não vou conseguir pegar o financiamento do banco. Automaticamente, esse contrato inteligente consegue identificar isso, para a transação e a venda não acontece. O mesmo poderia se pensar no carro. Sempre gosto de dar esse exemplo, que é o seguinte. Como é que eu sei que o Edu, que está me vendendo o carro dele, realmente vai transferir o carro para mim? E como é que o Edu sabe que eu que tenho dinheiro realmente vou depositar o dinheiro para ele? É o famoso Toshines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho que vende mais. Você fica naquela dúvida. Eu da época que ele ia me dar o papelzinho, eu ia no cartório, ia torcer para depositar. Um torce pro outro. Não, um vai olhando assim, veio a TED, veio, eu assino aqui. Ao mesmo tempo, quando a gente pega projetos que nem o G10 Favelas, é um projeto que junta as 10 maiores comunidades não bem representadas aqui no Brasil e constrói como quase fosse uma empresa para melhorar a qualidade de vida delas. De que forma? Eles pensaram assim, como é que eu dou crédito para uma pessoa que talvez vai num banco e o banco vai falar, puxa, pelo seu histórico, não tem histórico. Como é que eu sei o seu histórico? Porque talvez seja uma pessoa que nunca teve carteira assinada, mas sempre trabalhou, pessoa que sempre recebeu um salário, mas não tem como comprovar isso, porque talvez nunca depositou num banco um salário e assim por diante. Eles usaram outros meios, como por exemplo, credibilidade dentro da comunidade. Então quem é você dentro daquela comunidade? De repente é uma pessoa que super contribui, então tem crédito naquela, né? Tem capacidade de gerar renda, por mais que não esteja sendo empregado naquele momento e assim por diante. Então eles olharam para esse modelo, se juntaram com algumas empresas de tecnologia, criaram o G10 Bank e agora conseguem entregar esse crédito para essas pessoas. Isso tudo de uma forma tokenizada, através de um pool de liquidação de investidores. Então, não é um banco agora dando dinheiro para essas pessoas. Então, pessoas que querem, por exemplo, contribuir com uma instituição carente, muitas vezes fica assim, né? Mas conheço o seu trabalho? Não conheço. Então, até conhecer o trabalho, até entender que aquela instituição é uma instituição que está fazendo um trabalho legal, talvez você demore a depositar aquele dinheiro para ajudar pessoas carentes. E agora com essa tecnologia, você pode investir nesse pool de liquidação,
E esse banco pode utilizar isso através dessas garantias que o blockchain tem, que é a rastreabilidade, a auditabilidade, você consegue ver as coisas que estão acontecendo ali e você consegue, inclusive, medir a eficiência daquela instituição carente, por exemplo, se você estiver fazendo uma doação, ou até a eficiência daquele banco em realmente estar ajudando aquela comunidade. Lembrou o caso de Bangladesh, mas eu não sabia que o pessoal tinha feito aqui com... Eu não conhecia. É um caso similar de Bangladesh, que ajuda bastante. Qual é o caso de Bangladesh que você está falando? Não, que ganhou o prêmio Nobel, eu agora não vou lembrar, que ele criou um banco justamente que a comunidade, quem era o garantidor era a comunidade. Então, se você não paga, eu vou te cobrar que você pague, porque senão a comunidade inteira sai prejudicada. Mas ganhou o prêmio Nobel, mas agora eu não vou lembrar o nome. Tudo bem, daqui a pouco a gente dá uma olhada aqui no Google. Qual é o ganho de segurança e transparência? Bom, primeira coisa assim, a segurança tem dois aspectos, assim. Tem um que, vamos lá, por exemplo, até para diferenciar, né? Quando você pega o Bitcoin, é uma carteira que transfere para uma carteira, então não é identificado, é o equivalente a papel moeda. Quando você vai discutir o CBDC, já está definido que isso não, né? Você está falando que assim, se você transferir o dinheiro para mim, tem como o Banco Central saber que você transferiu o dinheiro para mim. Ele não vai ficar olhando transação a transação, mas por requisição pode. Então você ganha essa segurança que você tem aquela questão de know your customer, evitar lavagem de dinheiro, drogas e companhia. Então você passa para um mundo tokenizado, mas com as garantias que a gente quer. Porque criptomoeda, querendo ou não, foi muito utilizada até em ransomware, né? Quando o pessoal sequestrava os dados de uma empresa, falava, vou liberar desde que você me pague em criptomoeda. Então tem essa segurança. A segunda é assim, como você consegue criptografar o dado. Então, por mais que se saiba que você transferiu o dinheiro para mim, eu consigo criptografar isso de uma maneira que não é público para todo mundo, é público para quem pode ter esse acesso. Então, você consegue com isso garantir ao mesmo tempo segurança e confiabilidade e transparência no momento que precisa, mas também não é transparente para todo mundo, vai saber que você vai comprar pipoca na esquina que não precisa saber. Perfeito. Muito bem, eu adoro esse assunto. E acho que tudo vem para o ganho, por mais receio e medo que as pessoas tenham das novidades, né? Mas hoje em dia, eu na verdade tenho uma preocupação, a gente fala bastante no podcast, com as pessoas às vezes mais idosas. E no Brasil, a exclusão das pessoas mais idosas, ou no Brasil, devido à nossa imensa disparidade social, às vezes o acesso à tecnologia que as pessoas possam ter. Mas o contato com a tecnologia eu acho que todo mundo tem hoje. E acredito que o saldo disso é positivo e inclusivo. Não sei como se vocês querem falar alguma coisa. Acho que tem um ponto legal dessa tecnologia que está vindo aí, principalmente para essa questão do CBDC, né, da moeda digital do Banco Central. Da mesma maneira como o Pix trouxe o 24/7 na transação ali, então você de madrugada podia fazer um Pix para uma pessoa, ele também trouxe, na verdade, uma redução de custo para as instituições financeiras, e as instituições financeiras agora conseguem oferecer novos produtos para todos. Né? Então, até, por exemplo, quer dizer, pensando em exclusão ou inclusão e assim por diante, você se aproxima as pessoas. O Pix bancarizou aproximadamente 30 milhões de brasileiros. Isso significa não que um brasileiro abriu uma conta bancária, mas que ele teve acesso a produtos do sistema financeiro que antigamente ele não tinha. Né? Quando você vem com a CBDC, eu acredito que isso vai ser mais ainda, porque a gente vai agora modernizar sistemas que são sistemas entre as instituições financeiras, como, por exemplo, sistemas de transferência de reserva, o próprio Selic e assim por diante. E, de novo, isso vai habilitar novos casos de uso. Então, você pode pensar até, de repente, seguradoras oferecendo seguros, pensando aqui em inclusão de pessoas que são da melhor idade, você pode oferecer seguros mais exclusivos, que hoje você não consegue, não por uma questão regulatória, mas talvez por uma questão burocrática mesmo. Mas como é que eu vou garantir isso? Um exemplo se você vai fazer um exame hoje, né, um exame de imagem, um exame de sangue e assim por diante, aquilo geralmente está detido num laboratório, ou naquele grupo daquele laboratório. Mas e a intercomunicação entre todo mundo? E como é que uma seguradora olha para isso e consegue olhar o teu caso e customizar aquele seguro agora para você? Né? Então eu acho que com isso, as seguradoras, por exemplo, com essa questão do CBDC e a gente poder começar a trabalhar com tokenização, as seguradoras elas vão conseguir literalmente criar um produto customizado por pessoa. É a hiperpersonalização dos produtos financeiros e de seguro para o cidadão final. E aí com isso tem a inclusão das pessoas. Acho que pegando só o gancho dele, assim, a inclusão, acho que primeiro que celular hoje é algo que todo mundo tem, mesmo as pessoas mais simples têm. Desse lado acho que vai ter uma inclusão e quanto mais jovem, mais fácil. Eu concordo que as pessoas mais velhas têm uma dificuldade, acho que a gente tem que trabalhar para ter uma experiência o mais fácil possível,
Mas parte talvez seja que nem eu faço a transferência da conta da minha mãe. Não, isso que eu ia falar. Não, no é final difícil para o mercado e para a evolução tratar as pessoas idosas como prioridade, né? Eu acho que é necessário que as inclua, mas é difícil. Mas é mais fácil para mim eu fazer uma transferência para minha mãe do que eu ter que acompanhar minha mãe no banco. Então, assim, acho que... de alguma maneira você estaria acompanhando. Exato. Você está acompanhando, mas sem ter a dificuldade de que eu tenho que ir até a casa da minha mãe, pegar minha mãe, ir até a agência, fazer a transferência, voltar. Eu vou lá e faço para ela. E pensando nisso, eu me lembro da minha infância e eu indo com minha mãe na fila da caixa por causa do pagamento do INSS e assim por diante. E eram horas de fila daquilo, né? Então, realmente, hoje em dia você consegue... E tem um gap que é muito curioso, assim. Minha mãe tem 86. Uma coisa é falar da minha mãe, outra coisa é falar da minha sogra, que tem 10 anos a meio. Minha sogra, sem problemas nenhum digitais. Minha mãe, que é 86, já o processo é outro. Você falou de Banco Central, quais são os desafios, e a gente falou de legislação, quais são os desafios regulatórios? Eu acho que o primeiro grande desafio é que ele é muito stakeholder, é muita gente que tem que ser envolvida. E nem tudo está dentro da jurisdição do Banco Central. Então vamos pegar o exemplo que demos de imóveis. Está fora da jurisdição do Banco Central. Ele não regula cartório, ele não regula tokenização de ativos imobiliários. Mas não é o Banco Central. Não é o Banco então tem uma questão do que uma autarquia ela consegue fazer. Então acho que o maior desafio é que para os casos de maior sucesso que resolvem dores reais das pessoas, muitas vezes talvez não estejam dentro da autarquia do que o Banco Central pode fazer. Então, assim, teve uma evolução recente também entre a CVM e o Banco Central, que foi definido o Banco Central como principal responsável por cripto. Eu acho que isso vai facilitar. Tem agora esse piloto que já vai envolver todos os bancos, vai envolver empresas que operam o sistema financeiro como nós, vai envolver todos os tipos de empresas. Então, tem uma evolução. Eu acho que vai ser rápido. Rápido não quer dizer meses, rápido talvez queira dizer 1 ano, 2 anos para evoluir. A legislação vai ter que acompanhar, tem esses pilotos para acontecer, dificuldade de envolver todo mundo, que não é simples. Um desafio que eu acredito é o seguinte, o Banco Central está no momento icônico dele de entender o papel de regulador versus o papel de operador também, né? Então, ele durante esse piloto do Real Digital, ele está sendo muito protagonista e isso é bem legal, porque eu acho que ele está desafiando o mercado, vamos fazer coisas novas, né? Vamos buscar o próximo passo, etc. Eu acho que desse momento em diante, ele vai ter que pensar bastante, ele deve ser um regulador ou um operador? E eu acredito que quando a gente olha o modelo, que é o modelo que existe hoje, ele é muito regulador, então é o papel fundamental dele, e os operadores são empresas parceiras dele. E eu acredito muito que esse é um modelo de desacoplamento. Quando a gente fala de desenvolvimento de software, né, você fala muito assim de um software ser monolito porque ele é acoplado, se um componente falha, o software inteiro falha. Então a melhor prática seria você desacoplar, ter diversos componentes, porque se um componente falhar, os outros estão funcionando e o seu software continua. O Banco Central no seu operador central do sistema, e até porque tem questões orçamentárias e tudo mais, a gente particularmente acredita que ele regular é muito mais importante do que ele operar. Exatamente. Que aí eu acho que a descentralização que você trouxe no início do blockchain. Exato. Ao estar descentralizado, uma peça falhou, o resto continua funcionando bem. Como é que a AWS e a Núclea trabalham o blockchain nas suas operações, na sua tecnologia, no seu dia a dia, na busca de novos produtos, etc? A AWS vem apoiando bastante a Núclea, acho que já em diversos desafios, até fora de blockchain. E a maneira como a gente trabalha com os nossos clientes, a gente chama que a gente trabalha de trás para frente, né? A gente ouve o desafio do cliente para depois entender se as nossas tecnologias ajudam ou não aquele desafio, né? E orienta então o cliente se as nossas tecnologias ajudam. Quando a gente identifica algum ponto que a gente não está ajudando muito bem, a gente geralmente ouve, entende como é que a gente poderia fazer melhor, traz para o nosso time de desenvolvimento de produtos e melhora então a nossa plataforma. Hoje com a Núclea a gente vem apoiando tanto com a parte computacional, desenvolvimento em cima de containers, toda a parte de banco de dados, olhando para a integração dos sistemas que elas têm hoje em dia, mas também a gente já encontrou alguns desafios que a plataforma AWS não está entregando bem e a gente já está fazendo uma discussão, a gente teve algumas reuniões internas, né, onde a gente está fazendo uma discussão com o nosso time de produto, a como trazer então esse pedido do cliente, né, do mercado financeiro brasileiro para dentro da nossa plataforma. Como, por exemplo, um ambiente de blockchain gerenciado, para que em vez de você ter que cuidar ali daquele ambiente, colocar patch de segurança, pensar em escalabilidade, alta disponibilidade, tudo, deixa isso como responsabilidade da AWS. A AWS mantém esse ambiente funcionando com um alto nível de serviço e você só pensa na usabilidade daquilo. Então,
como é que eu atendo uma inclusão de melhor idade, como é que eu desenvolvo um novo produto do mercado imobiliário e assim por diante. Talvez. Vamos lá, tem um produto nosso que é na parte de registro de duplicatas que já usa blockchain, então é um produto específico no qual a gente já faz toda a utilização de blockchain. A gente fez pilotos também de Vice ID, que era a parte de ter toda a identificação de todo mundo já também numa blockchain de maneira a permitir que se você passa a informação para mim, eu sei que você é você, mesmo que você vá para outro banco, conseguir falar o Dan é o Dan, e você não tem que se recadastrar. São os dois use cases que a gente utilizou. Muito bom. Quais são os principais desafios enfrentados ao implementar soluções baseadas em blockchain e como a empresa os está superando? Sua vez primeiro. Acho que o primeiro grande desafio é aquele que a gente falou, de envolver todos os stakeholders e fazer. A gente está em parceria agora no CBDC junto com o Bradesco, a gente entrou no grupo Bradesco, Visa e a gente. E a ideia é justamente participar e conseguir ajudar a implementar e que o CBDC seja um sucesso, resolvendo algum problema real. Então, acho que agora a gente vai entrar numa fase muito de teste, de aprendizado, de saber para que serve, de como trabalha, mas o grande desafio é como é que eu transformo isso num caso de uso que realmente escale, que muita gente use. E acho que essa é a maior dificuldade e depende de muita gente. Eu acho que a famosa, a ideia é boa, mas será que todo mundo acha que essa ideia é boa? Então, às vezes, a gente ali, né, numa mesa de bar tem uma ideia, fala, pô, isso é genial! E a gente está tão inserido naquela ideia que a gente não ouve o mundo externo, né? E acho que o Banco Central está exatamente nesse momento com o Real Digital. Então, está no momento primeiro de incepção dessa ideia, de entender, de criação e tal, mas ao mesmo tempo está trazendo empresas como a Núclea para poder trazer a opinião de fora, né? E falar assim, olha, peraí, na verdade o mercado está precisando disso, vamos nessa direção e assim por diante. Então, acho que esse é o grande desafio hoje, é garantir que a gente está indo na direção certa do caso de uso, não só da escolha da tecnologia. Como é que a pessoa comum, entre aspas, a pessoa que está nos assistindo, a pessoa que está aqui na feira, a pessoa que está na rua, vai sentir os efeitos disso que vocês estão falando? Digo, vão sentir as vantagens do uso do blockchain pelos bancos e provedores de serviços financeiros. Isso é uma boa pergunta. Já sente, né, também? Sim. O Pix é uma coisa, por exemplo... Mas é que ele não está no blockchain. O Pix é blockchain. O Pix é um meio de pagamento, né? Acho que o blockchain, ele vem... É que eu falo do Pix, perdão. Não, que é um sucesso, porque eu né? acho do Pix, sem as pessoas perceberem, é uma... Tipo, Mudou o choque paradigma. de tecnologia na vida de todo mundo. Talvez Verdade. a pessoa nem tenha percebido, porque as pessoas às vezes nem pensam, né? E que mudou o nível do jogo, sabe? Sobre outra fase. os nossos nativos digitais e sobre a questão de esses desafios e tudo, um caso de uso que apareceu do Pix foi a paquera, né? As pessoas passavam 1 centavo de Pix um pro outro assim, oi, tudo bem? Me passa aí o seu e-mail, né? Pô, vamos se encontrar. Tá? E Colaterais. E o Banco Central teve que lidar com essa volumetria, né? Então acho que é aí onde que entra também a discussão de ser regulador e ser operador. Mas eu acho que assim, quando a gente fala de blockchain e como as pessoas vão sentir isso, vamos pegar o exemplo da Apple e o ecossistema que veio através do iPhone, né? O iPhone foi um telefone interessante, mas o que foi o grande revolucionário dele foi o ecossistema que ele criou. Capacidade de micropagamento. Né? Antigamente, quando a gente comprava uma aplicação, um software, alguma coisa, você comprava ela inteira. Hoje em dia você faz download gratuito, aí você usa o básico, mas quando você quer um pouquinho mais, você paga $1 ou $2 por mês, paga R$10, R$15 por mês e assim por diante. Esse micropagamento a gente vai ver agora em cima do crédito. E se eu precisar só R$10 de crédito? Pode ser que eu precise, por algum motivo. Puxa, cheguei ali no cinema, não tinha na carteira o dinheiro, precisava de pagar. Esse microcrédito, essas coisas, eu acho que vai ter uma explosão muito grande. Óbvio, eu estou falando aqui de R$10, mas não necessariamente isso. Mas voltando à história de uma comunidade, imagina a pessoa precisa de R$100, 150 para comprar os materiais para pintar a casa, para trocar uma porta, comprar uma maçaneta e tudo. E ela não tem hoje aqui. Né? Nós que vivemos em outra realidade, talvez uma realidade muito privilegiada, às vezes o que a gente vê? Um funcionário que está trabalhando com a gente, vindo para a gente pedindo, você me faz um adiantamento? E a gente, né, perfeitamente, claro, nesse momento, quem disse que aquela pessoa está empregada? E se ela não tiver, ou tiver num trabalho que ela não se sente confortável a pedir isso? Tá? Então eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal que o blockchain vai trazer para o dia a dia que as pessoas vão sentir, onde que as pessoas vão sentir a diferença. Ou seja, essa questão de você pegar o crédito e acessar novos pools de dinheiro para financiar isso é um potencial de baixar o custo do crédito no país, que acho que é algo extremamente necessário,
E tem os outros exemplos que eu tinha citado, que é o que a gente chama de DVP, né, que é literalmente amador, vender carro, trocar imóvel, todo esse tipo de coisa que você tem uma questão de confiança, com blockchain você resolve. Né? Ou seja, você acredita no smart contract, né, que vem junto com o blockchain, e você fala assim, cara, só vai liquidar isso. Eu deposito, mas é como se tivesse um scroll account, né? Você já fica parado até concluir, até você assinar o documento. Então, vai trazer uma confiança que hoje é uma dor, né? Você tem que confiar no outro Claro. sem nem conhecer. É antigo, né? É antigo. É engraçado como as coisas ficam antigas mais rápido. Só porque você deu essa deixa, eu falei disso num programa. Hoje em dia, eu acho muito difícil essa coisa de lavagem de dinheiro. Eu queria que você até me explicasse. Não tem a ver, não está aqui, tá? Mas só para aproveitar o encontro. Lavagem de dinheiro, lisura de transações financeiras. O blockchain, ele chega para regularizar tudo isso. Eu vejo como uma coisa absolutamente positiva. E me corrija se estiver errado, porque eu não quero ser ingênuo, não. Eu quero aprender. Não, então, acho que Porque o caminho todo está traçado. em Eu moedas... sei de onde veio, para onde vai. Então, em moedas soberanas, eu concordo 100% com você. Tá. Agora, em moedas não soberanas... Então, traduz soberano e não soberano. Soberano é aquilo que é regulado pelo Banco Central, você tem o CBDC, é tudo aquilo que é dinheiro. Mesmo o papel moeda que está no teu bolso, até certo ponto, é uma moeda soberana. Mas quando você faz o equivalente ao papel moeda, que é eu te dei R$10 e ninguém sabe, que é... Eu não estou querendo meter pau nas moedas, mas quando você entra em cripto... Eu também já botei meu dinheiro ali. Mas quando você está em moeda cripto e você está naquela que você só troca de uma carteira para outra sem saber quem é a pessoa, você tem esse problema de falta Mas de quando eu transferência. passo o meu Bitcoin para você, tá lá escrito. Não tá. Tá escrito que a carteira A mandou para a carteira B. Ele não Mas sabe não de quem? Não de quem. Você não sabe o CPF, vamos Você não botar sabe o assim. CPF, você sabe que é a carteira A, mas você não sabe que a carteira é do Tá Dan. vendo, gente? Quem queria aprender a fazer isso já aprendeu agora, eu, por exemplo. Então aí você não sabe. Quando você fala Transpix, você sabe que foi da pessoa A para B. Tem as Saiu contas dessa laranjas. carteira para aquela, mas eu não sei de quem é a carteira. E eu acho que essa é a grande diferença quando a gente fala dessa moeda do Banco Central, porque o Banco Central ele tem esse mapeamento. Então, exatamente, para poder Ele tem de dificultar quem a cobrar. lavagem de dinheiro... Pode até alguém ter aberto uma conta, que acontece, uma conta fantasiosa no nome do Dan em algum banco que não fez o Know Your Customer e passou. Mas em algum momento ela sabe que é. Mas ela sabe que era uma conta que supostamente era do Dan. Né? Não, ela sabe que o Dan saiu da conta do Dan uma grana para uma carteira tal. Isso. Exatamente. Esse caminho ela tem, se quiser. O que podemos esperar de próximas inovações relacionadas à blockchain e economia nos próximos anos, na visão de vocês? Acho que de blockchain, acho que resolver essa questão do DVP, resolver essa questão de colocar mais ativos tokenizados de maneira a permitir esses focos de liquidez, de maneira a aumentar a alavancagem financeira, reduzindo a taxa de juros. Acho que esse seria o boom do blockchain. Mas você acha isso possível e próximo? Eu acho possível, não sei quão Tem que próximo. ser econômico. Eu não sei quão próximo, porque não é trivial, tá? Então eu acho que vai demorar 1 ano e meio, 2, pelo menos. E 1 ano e meio, 2 ó. das últimas conversas que a gente tá... A gente começou essa conversa com 10 anos, então 1 ano e meio, 2 eu acho que já acelerou Acelerei bastante. Mas eu acho que assim, pensando em novas tecnologias, né? A gente fala de metaverso. E aí tem aí lançamentos de novos dispositivos que permitem a integração desse mundo digital com o mundo real. O mercado financeiro fala muito do Phygital, né? Que é o physical com digital, o físico com digital. Então assim, acho que essa integração dos dois, ela precisa de alguma moeda nova ou alguma tecnologia nova que possa trazer as moedas para dentro dessa tecnologia. E aí o blockchain é o habilitador disso. Então hoje a gente já tem jogos que se utilizam de blockchain para exatamente poder te transferir de metaversos a metaversos, tá? Então acho que é que nem a gente estava falando aqui de transferência de crédito. Imagina que hoje eu tenho crédito com o banco X, mas daí eu quero ir lá para o banco Y, mas o banco Y não tem meu histórico ou não sabe que eu tenho aquele crédito, enfim, uma dor de cabeça de novo para mim. Essa transferência, se você tem uma blockchain que não precisa ser única, mas ela é integrada, você tem essa rastreabilidade que você estava comentando, e aí eu consigo trazer esse crédito de um banco para o outro, a pessoa pode mudar, então a pessoa não fica, digamos assim, refém a uma taxa de crédito alta, ela pode começar a criar uma competição maior no mercado, e aí isso a gente vai ver, então, maiores benefícios para nós. Imagina o seguinte, você não precisa mais resgatar o CDB para comprar o apartamento, você transfere o teu CDB para alguém. Ou seja, você pode, no limite, aquele processo que você vai lá, resgata, para depois pagar um móvel caro, você pode fazer isso tokenizado. Você fala assim, cara, transfere a minha renda fixa para o cara, muda a titularidade dela. Tudo mais rápido, mais prático. E tudo na nuvem, né? Sim.
Tudo na nuvem com E de preferência na escalabilidade, resiliência e segurança. Isso que é importante. Escalabilidade, resiliência e segurança. Não existe mais um mundo nosso sem a nuvem, né? Só para a gente tratar disso rapidinho. Não existe, está tudo para a empresa e para as pessoas, né? Sim, Perdão, e aí você complementa o pensamento. Fala da Apple, por exemplo. Eu gosto muito de tecnologia e vi que a Apple é muito admirável, como, por exemplo, ela hoje, para grande parte do lucro dela, mora nos serviços. Já não mora na venda do notebook, do iPhone, até porque a gente demora para trocar mesmo e eles vão ficando mais legais e por mais que a gente queira trocar, troca-se menos. Mas a inteligência da empresa de não fazer disso o centro do seu business, né? Como outras já fizeram também, um aprendizado, indo para a nuvem, né? Sim, e eu acredito também o seguinte, quer dizer, não só a gente, né? Então, por exemplo, perdi meu arquivo, né? O famoso laptop quebrou. Acabou, né? Se você não tinha backup daquele laptop, onde que tá? Hoje em dia, isso está na nuvem, você nem sabe, né? Você está usando sei lá, um Google Drive, um Amazon Workdocs, alguma coisa, está lá na nuvem. Mas quando a gente fala de empresas, eu acho que o grande desafio é o seguinte, e pensando, por exemplo, na Núclea e o processamento que ela tem, tudo que era DOC, TED, boleto, cheque, tudo processado na Núclea. E aí, cara, durante Black Friday, durante Natal, durante Dia das Mães, qual é o volume? A gente não sabe. Então a gente tem que dimensionar, a gente tem que fazer um investimento muito grande, sempre pensando no pior cenário. E o pior cenário pode ser muito pior do que a gente imagina em termos de volumes. Quando você vai para a nuvem, essa escalabilidade você não precisa se preocupar. A nuvem já está fazendo isso para você. O que você precisa se preocupar só? Obviamente que usar as ferramentas que a nuvem te entrega de forma correta. Não é magia, é tecnologia. Né? Então você tem que configurar tudo bonitinho, fazer a escalabilidade, dizer, eu prevejo que posso crescer, então você configura o serviço para isso e tudo. Mas o bacana antigamente você tinha que fazer investimento de dezenas, centenas de milhões de reais no seu ambiente de data center on-premise. E não sabia se você ia usar sempre isso. De repente, quando você olhava no final do ano, você tinha usado 20% disso. Não, ou depois que você fez, 2 anos depois já está obsoleto. Exatamente. Obsolescência também é outro ponto super importante. Na nuvem, a cada ano você está fazendo o refresh disso, né, atualizando isso, pagando geralmente o mesmo preço, quando não menos. Então, um ponto interessante da AWS, a gente iniciou a nossa operação ali por volta de 2006. De lá em diante, a gente nunca aumentou o preço. A gente reduziu 129 vezes o nosso preço, então a gente nunca teve aumento, ou seja, clientes se beneficiam disso. Né? E por quê? Conforme a gente vai crescendo, óbvio, a gente vai negociar com um componente, o nosso volume eu não quero comprar 1000, eu quero comprar centenas de milhares, o preço daquele componente é mais barato. Essa economia de escala, a gente repassa como também uma economia do nosso preço de produto para os nossos clientes. A AWS funciona para empresa e física, pessoas também não, para empresa. Sim, pessoas físicas também. Se você, por exemplo, você é um desenvolvedor, você quer abrir uma conta AWS, tudo que você precisa é o seu e-mail e um cartão de crédito. Você não precisa fazer um contrato com a AWS nem nada. Essa metodologia é igual para empresas. A empresa vai ter um e-mail, óbvio, a empresa não vai querer colocar um cartão de crédito, vai querer mudar isso para uma fatura e tal. E aí, para isso, a gente tem mecanismos para ajudar as empresas a fazer esse faturamento mensal. Ele falou de real digital uma hora e passou. Só para a gente tratar desse assunto rapidinho. Você acha que é uma realidade próxima? Você acha que é uma coisa boa? Você acha que é uma coisa inevitável? Os três. É uma coisa boa, inevitável e próxima. Até porque o piloto está aí, está em pé, nós entramos. Eu acho que em 9 meses já vai estar de pé todos os testes. 9 meses. E para vocês na Núclea é algo que vocês vão ter que mexer, lidar, desenvolver, né? E abraçar com muita paixão. E você acha que muda o dia a dia das pessoas? Eu acho que mudar vai demorar mais, porque a primeira coisa vai ser muito bastidores, são os bancos se comunicando entre si e fazendo os casos de teste que for. Então acho que as pessoas não vão perceber. Mas no fundo, acho que assim, as pessoas vão perceber quando outros ativos forem digitalizados, quando for essa troca. Imóveis, veículos, ou mesmo um CDB, se a gente tokenizar um CDB, ou tokenizar... Hoje ele está tokenizando o Tesouro Direto, tá? Só para saber, o Tesouro Direto vai ter um pedaço lá que vai ser tokenizado e vai estar como ativo. Então você vai comprar seu Tesouro Direto diretamente do Banco Central, não precisa de intermediação, vai ter o lastro lá, vai virar CBDC. Então, um dos tesouros, o LFT. Então, essencialmente, assim, as pessoas vão demorar mais para perceber, porque o pessoal corretamente está pilotando com tranquilidade para saber, funciona, escalou, o que deu certo, o que deu errado, o que temos que corrigir, antes de fazer um Big Bang para o mercado. Então, acho que começa, as empresas, os bancos vão perceber em 9, 10 meses, as pessoas vai demorar um pouco mais.
Maravilha. Palavras finais, pensamentos finais, desejos finais, blockchain, com você, meu cara. Boa. Desejos tem muitos, né? Mas eu acho que o que eu acredito bastante é realmente as pessoas pensarem não só numa uso do blockchain restrito a poucas instituições financeiras ou ao mercado financeiro somente, né? Eu acho que se a gente sempre pensar que o nosso cliente final é uma pessoa física, né? Então os nossos CPFs aí, e a gente pensar como é que a gente pode melhorar a vida, o dia a dia, como é que a gente pode evitar exclusões, a gente vai conseguir trazer isso para dentro e aí através do uso dessas novas tecnologias, a gente vai conseguir resolver problemas que hoje a gente talvez não consiga, não por uma questão de regulação e burocracia, mas por causa da tecnologia. Então eu acredito muito nessa junção. Não é a tecnologia só porque é bonito, ou porque é novo, ou porque é um hype, mas porque ela realmente está resolvendo um problema da pessoa final, que é o nosso cliente. E como a gente estava falando, inevitável. Como é que era? Inevitável, necessário. Enfim, mas é o inevitável. Quer falar alguma coisa mais? Imediato. Eu acho que um ponto que é pegando o gancho dele, talvez as pessoas nunca nem saibam que tokenizou o ativo. Para ela, você já deu um clique aqui e funciona. Acho que é isso que nós deveríamos almejar, que a experiência, porque é complexa, né, para a pessoa final fique transparente, mas que ele tenha aquela sensação do DVP, né, que a gente está falando assim, eu cliquei aqui, vendi meu apartamento, o dinheiro caiu na conta, caiu. Ah, não caiu, então meu cartório voltou atrás. Não está gravado que eu vendi meu apartamento. A própria compra e venda entendeu? de Ou seja, carros, né? ele não tem que saber que é um blockchain por trás disso. Ele não tem que conhecer a tecnologia. Tem que ser transparente. Não vai precisar saber como funciona, mas vai saber que funciona ou não. Enquanto não funcionar, espero eu, não vamos largar, né? A gente vai lançar quando estiver funcionando. Cara, tem mais um minutinho. Brasil, só rapidinho. Brasil tem um conhecido deslumbramento por tecnologia, no bom sentido, o interesse, as pessoas adoram tecnologia. Você fala de Apple, todo mundo adora, fala de Amazon, todo mundo adora, fala de blockchain, de Bitcoin, o Brasil sempre estoura e todo mundo quer. O Brasil, isso é positivo para esse desenvolvimento. Como é que vocês veem o Brasil frente ao mundo só? Eu acho que assim, muito positivo. Eu acho que a gente tem uma expectativa que talvez vire um hub que o SWIFT, a troca de moeda internacional é um negócio que é complexo, é caro e é doloroso. Você morou, acho que um tempo na Califórnia, se eu me lembro de você deve ter sofrido para levar dinheiro para lá, provavelmente. Na época, bastante. Então, assim, eu acho que tem coisas que talvez pudesse começar no Brasil, América Latina e, quiçá, por que não, o mundo e a gente ser líder nisso. Tomara que sim. Eu acho que hoje em dia o Banco Central, quando você fala do Banco Central brasileiro versus o mundo, existem olhos virados para o Banco Central brasileiro e todo mundo querendo saber o que eles estão fazendo. Porque realmente a gente assumiu esse papel protagonista, né? E eu acho que isso vem da cultura brasileira e dos desafios que a gente tem, que outras culturas não passam por esses desafios, né? Inglaterra e principalmente Nova York, ali nos Estados Unidos, né, e na Inglaterra, Londres, sempre dois grandes polos financeiros, talvez em termos de capital, ou capital de giro ali, etc. Mas eu vejo hoje em dia esses polos financeiros olhando para o Brasil como um polo tecnológico e pensando, olha as coisas legais e diferentes que eles estão fazendo, como é que nós então podemos fazer? Então acho que tem essa diferença aí na balança. A tecnologia está aqui, apesar do dinheiro talvez estar lá. E os exemplos são próximos e positivos, né? A rapidez com que a gente adotou o Pix, por exemplo, frente a outros lugares do mundo, com mais rapidez, mais aceitação, enfim. Muito bom. Falei com o Eduardo Amorim, VP da Tecnologia da Núclea, e com o Paulo Aragão, Field CTO for FSI, Principal Solutions Architect, arquiteto das principais soluções. O arquiteto das soluções principais. O cargo do cara é um negócio que impressiona. Arquiteto de soluções. Vamos tokenizar meu cargo. Você que bolou esse nome? Não, então, eu acho curioso, são duas coisas desse cargo, né? Que o primeiro é o Principal Solutions Architect, que realmente é, digamos assim, uma carreira dentro da Amazon, que traduzindo, né, Principal vem como a gente fala de universidades, é o diretor. Então, sou um diretor de arquitetura de soluções dentro da Amazon. A gente colocou esse apelido do Field CTO, porque hoje o meu papel é muito de ajudar as empresas, até pensando na linha de negócio, de desenvolvimento, de estratégia, muito mais do que só olhar em como operar isso na nuvem, né? Então, acabou ficando um título muito grande. Não, mas tá bonito pra caramba.
É um belo cartão. Você tem cartão? Não, é tudo Não, na não, nuvem. tá tokenizado. Tá tudo né? na nuvem. Tem um QR Beleza, Code. né? Eu tenho, na verdade, um NFC ali que se você aproximar do celular, já abre o meu LinkedIn para você. Tô precisando melhorar meu LinkedIn falando nisso. Produção, valeu? Obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que participou com a gente. Daqui a pouco tem outro. Valeu.